Prezados irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Também aqueles que estão conectados, seus computadores, nesta reunião, desta congregação apostólica. E neste momento, prezados irmãos, convido a todos que puderem, se coloquem em pé e iremos orar para dar início à nossa reunião. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, graça te damos, Senhor, por esta tão grande oportunidade de estarmos aqui reunidos como família do reino dos céus aqui na terra. Pedimos as bênçãos, Senhor, para esta reunião, a inspiração dos céus para todos os atos, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tomem conhecimento para dirigir essa reunião de acordo com a necessidade. Bendita e Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Eu declaro esta reunião iniciada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, eu declaro esta reunião iniciada. Amém. Igreja Forte número 1. Amém, os irmãos podem se sentar e nós iremos cantar 3 hinos do nosso inário. O primeiro, 204, Feliz Natal e Ano Bom. Consolador.
Bênçãos incontáveis, 206. Duzentos e dois, o nascimento de Jesus. Para nós ele nasceu.
Na sequência, ouviremos a apresentação do coral. O primeiro hino a ser apresentado traz o título Natal, Feliz Natal. Foi numa noite de luz que numa pequena aldeia nasceu o menino Jesus lá em Belém da Judeia.
Felizes estamos cantando a Jesus homenageando nesta festa tão gloriosa, juntos com a Santa Rosa. Na sequência, ouviremos em voz solo o hino intitulado Dezembro Feliz. Nós temos em nosso meio a presença do Salvador, que nasceu, viveu e sofreu para nos salvar com seu grande amor.
temos em nosso meio a presença do Consolador que veio continuar a obra do Salvador. Dezembro feliz, quando chega o Natal, o Cristo menino nascido, o Consolador prometido, os dois dão um sentido verdadeiro para o Natal. Dezembro feliz, quando chega o Natal, só o povo de Deus assim podem dizer. Dezembro feliz, quando chega o Natal, só o povo de Deus assim pode entender. Só o povo de Deus assim pode cantar. Estimados irmãos, eu irei levantar as contribuições para o sustento da obra desta Santa Igreja Apostólica. É neste boletim do dia 17 de dezembro de 2022 que traz uma mensagem importante. Oferta para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, pedimos a compreensão e a boa vontade de todos para que nos ajudem financeiramente a levarmos avante a obra que nossa igreja vem realizando com tanto esforço e sacrifício. Se assim nos dirigimos a todos, é porque a luta é grande e as despesas de manutenção da nossa obra são elevadas. Estamos nos aproximando do final deste ano, com grandes vitórias alcançadas pelas bênçãos dos céus e inúmeras obras para o crescimento de nossa Igreja Apostólica. Investimos em adequações, reformas e construções de diversas congregações e aperfeiçoamento de nossos trabalhos administrativos para o próximo ano. Temos ainda muitas congregações que precisarão de reformas, outras que já
compraram terreno e estão prestes a iniciar suas congregações. Tudo isto faz parte de um planejamento do Conselho em relação ao fluxo de caixa da igreja. Por isso, pedimos paciência e compreensão, pois, se todos quiserem fazer reforma e construção ao mesmo tempo, será impossível realizarmos a obra. Precisaremos investir também em expansão dos programas A Hora Milagrosa e uma nova congregações aqui no Brasil e no exterior. Contudo, precisamos muito de suas ofertas neste final de ano, pois nossas despesas aumentam muito e teremos obrigações trabalhistas a serem cumpridas. Além dos habituais, temos também diversas outras despesas, as quais não podemos evitar, pois são compulsórias ou indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso da igreja. Estamos nos aproximando da festa de Natal e confraternização em nossa sede e em todas as congregações que puderem realizar quando estaremos unidos pelo mesmo propósito de louvarmos a Deus e aos seus santos por este ano que passamos e esperamos que novo ano de grandes realizações e muitas almas para o nosso Deus. Por isso, apelamos ao seu coração para nos ajudar com seus dízimos e suas ofertas especiais e cantarmos esta grande vitória de nossa igreja e do reino dos céus. Alguns irmãos estão direcionando as suas ofertas somente para a construção e reforma, deixando de contribuir para a tesouraria geral da igreja. Lembramos a estes irmãos que as despesas gerais são as maiores e não deixaram de existir. E isso está comprometendo o fluxo financeiro de nossa igreja. Por isso pedimos de coração que nos ajudem para que todas as atividades da nossa igreja possam ser realizadas e assim venceremos mais um ano cantando vitória por esta obra maravilhosa. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades
em todo o seu trabalho, no lar e na família, e tenha muita paz, gozo e alegria. Em seus corações, recebam nossos votos de um Feliz Natal, com muita paz, alegria e muitas felicidades, e um próspero ano novo para toda a família apostólica. Então, estimados irmãos, aí está a mensagem, falando e pedindo ao mesmo tempo o apoio financeiro de cada um dos irmãos, os quais já vieram preparados para dar novamente o seu apoio financeiro na obra da igreja. Continue com esta fé no seu coração, pois estarão ajuntando tesouro nos céus, aonde Jesus disse: há muitas moradas para os vencedores aqui na terra. Um dia habitar na eternidade com Deus. Por isso, então, com esse desejo da sua igreja crescer, faça a sua contribuição. E acredite nas bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irei pedir as bênçãos por todo e a consagração das ofertas. Ó bendita e Santa Avó Rosa, Rainha dos Céus, nossa Mãe espiritual, juntamente com o Santo Irmão Aldo, pois estes dois santos de Deus, preparados, criados nesta igreja apostólica, têm abençoado o trabalho de cada um, suas terras, sua empresa e todo o seu trabalho. Desfruta das bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mãe Celestial, neste momento eu peço as bênçãos para todos os teus filhos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, pois irão contribuir para o sustento desta Santa Igreja Apostólica. E estas ofertas, neste momento, eu declaro consagradas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
ouviremos em voz solo o hino intitulado Teu Natal, Senhor. Um dia no céu apareceu uma linda estrela com grande esplendor, confirmando o que fora prometido. Nascera uma criança repleta de amor. Esta criança homem se tornou, ao seu pai sempre o amor. Com uma vida santa e pura, provando ao mundo que realmente ele era o Messias prometido, Jesus Salvador. Jesus a Deus o Pai nunca negou, mas sempre o amou com sincera gratidão. Viveu sempre em santidade, com fidelidade neste teu dia natalício, ó Jesus, estamos reunidos para junto comemorar o teu Natal, Senhor. Aceitar nosso sincero louvor. Louvado seja
ó Virgem Maria, pois foste um grande exemplo de uma verdadeira mãe, pois dera a sua vida em sacrifício a Jesus, seu Filho amado, cumprindo assim o que Deus prometera. E hoje tem no céu um galardão de ser a mãe do Salvador e rainha gloriosa, que ao seu filho muito o amou. Ó Santa gloriosa, a nossa eterna gratidão. Também louvamos a nossa Santa Rosa, que com seu imenso amor a Jesus sempre amou. E hoje tem o seu galardão de rainha gloriosa, Santo Espírito Consolador, com alegria comemoramos o Santo Natal. Estimados irmãos e irmãs, eu irei transmitir a leitura da mensagem nesta oportunidade. Mensagem Doutrina Apostólica, 17 de dezembro de 2022. Natal de Jesus Nosso Senhor. São João, apóstolo amado, em seu evangelho, deixou registrado de uma forma objetiva e singela a vinda do Filho de Deus, o Messias e Salvador, garantindo entendimento e o significado de tão nobre mistério da riqueza deste nascimento que é comemorado em 25 de dezembro, afirmando as palavras do apóstolo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo,
e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o seu não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Tudo começou com o anúncio do anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria, que por ordem do Altíssimo trouxe as boas novas, que ela seria mãe do Filho de Deus, por um milagre do Espírito Santo do Pai, segundo a tradição daquela época. A jovem Maria estava prometida em casamento a um senhor já de idade avançada, chamado José. Ambos muito fiéis e temente às leis de Deus, e aguardavam a vinda do Messias, conforme profetizado pelos profetas. Era o tempo do imperador César Augusto, na província romana da Judéia, em Belém, que naqueles dias publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, em Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se juntamente com a Virgem Maria, que lhe era depositada, e esperava um filho gerado pelo maravilhoso milagre do Altíssimo. Naquela noite, enquanto procuravam um lugar para repousar, chegou o tempo do nascimento, e ela, Virgem Maria, se acomodou numa estrebaria e deu à luz ao primogênito
de Deus, envolvendo-o em faixa e colocando-o sobre as palhas de uma manjedoura, confirmando as profecias. Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Davi, numa noite muito especial, de muita paz, realmente linda, durante a qual o esplendor das estrelas foi extraordinário, pois brilhavam com maravilhosos fulgor, parecendo anunciar: o Cristo, Filho de Deus, nasceu para remir a humanidade. O brilho das estrelas emoldurava uma cena de rara beleza, a dos anjos, do cântico, do anúncio aos pastores, e lá naquela estrebaria de Belém, uma linda criança recém-nascida, deitada na manjedoura, cujas palhas brilhavam por receber naquele simples berço o Cristo, Filho de Deus, enviado para trazer uma nova mensagem aos homens de boa vontade, que passou a se chamar o Evangelho do Reino do Céu. Jamais houve e nem haverá uma noite tão linda como aquela em que Jesus nasceu. Foi uma noite de paz, uma noite de amor e de grande esperança para os homens de boa vontade. A natureza parecia estar em júbilo, enquanto dentro da pequena estrebaria um santo casal contemplava o filho recém-nascido. Ela, a Santíssima Virgem Maria, mãe das mães, criatura perfeita, na qual o Criador depositou toda a graça, e ao seu lado encontrava-se São José, esposo, sincero varão, justo, cujo amor a Deus, integridade e sabedoria o tornam digno de tão nobre espaço. E a criança que ambos contemplavam é o próprio Deus, que assume nossa natureza para dar a maior prova possível de seu amor à humanidade e que ele mesmo criou. Jesus, nosso
amado Mestre veio ao mundo trazer a oportunidade da criatura humana se regenerar, se transformar e alcançar a vida eterna. Por isso, podemos afirmar que o Filho de Deus tornou-se homem para dar exemplo e possibilitar que os homens bons, humildes e sinceros se tornem filhos de Deus, confirmando o que São João deixou registrado. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Os pastores que, após o aviso dos anjos, foram em direção à estrebaria e lá encontraram o Rei e Senhor deitado sobre palhas, admirados pela grandeza dessa cena, que também contemplava com os olhos da fé, adoraram ao menino Deus que dádiva extraordinária receberam, sendo os primeiros a contemplarem o Criador dos céus e da terra, feito homem, envolto em faixa, numa manjedoura. Da mesma forma, os reis do Oriente que aguardavam ansiosos a chegada do Messias, perceberam a estrela guia e foram ao encontro do menino Deus e o adoraram e ainda cooperaram com seus presentes para a subsistência da Sagrada Família. Hoje, após mais de 2000 anos, relembramos esta história tão linda que emociona o nosso coração e nos faz adorar ainda mais nosso Salvador Jesus. Com a mesma alegria e gratidão aos céus que tiveram os pastores de Belém e os 3 reis magos do Oriente, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus por todos nós, em permitir que seu Filho amado, que vivia com Ele, com Deus, na eternidade, viesse a esta terra como homem, a fim de salvar os homens através da sua palavra, do seu exemplo e do seu sacrifício. Porém,
temos muito mais a comemorar, pois Jesus voltou em nossos dias para dar uma nova oportunidade e fazer cumprir as suas promessas, preparando um povo, a igreja apostólica, e este povo formando o Espírito Consolador, a nossa querida e santa Avó Rosa, coroando-a como Rainha dos céus, ao lado de sua Santa Mãe, e formando o pastor por excelência deste rebanho. Nosso santo irmão Aldo, para guiar e amparar este povo. Portanto, afirmamos que a vida preciosa da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo e desta Igreja Apostólica são frutos do Natal de Jesus. Portanto, são presentes de Deus para seus filhos nesta terra, nestes dias. Povo apostólico, comemoremos mais um Natal de Jesus, na mais perfeita união entre todos, com fraterno amor, consideração e respeito de uns para com os outros, para que a paz, a justiça e o verdadeiro amor permaneça em todos os corações e possamos dar glórias a Deus nas alturas, glória a Jesus Salvador, glória à Mãe Virgem Maria Santíssima, glória à Santa Avó Rosa e glória ao Santo Irmão Aldo, por mais um santo, feliz e glorioso Natal. Aí está a mensagem lida para a Igreja Apostólica, para os irmãos. Estimados irmãos, vemos quantas lutas e sacrifício o nosso Deus enviar o seu Filho amado, pois Jesus já habitava no céu. E o nosso Deus, realizando e chamando, e assim realizando um tratado muito especial e seríssimo, para ser enviado o seu Filho a essa terra, como ouviram na mensagem. Seu Filho a essa terra, nascer, ser formado, pois levou muitos séculos, pois Deus precisava encontrar para que as promessas e as revelações dos profetas se cumprissem, que uma virgem dava à luz um filho, e o profeta profetizou até o nome, esse se chamará
Emanuel, que significa Deus conosco. Porque Jesus e o Pai, o Divino Espírito Santo, é uma união tão perfeita dos dois, que muita gente aí fora se confundem, que é uma só pessoa lá no céu, no seu governo. Mas os três, uma união perfeita. E hoje, por se cumprir as promessas e as revelações dos profetas, surgiu a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que receberam galardão maravilhoso, pois os dois fazem parte dessa trindade excelsa. E Deus o Pai e Jesus nosso Senhor entregou a sua igreja para que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo reine no meio de nós. É este ponto que nós não podemos esfriar a nossa fé, mas ter a certeza na vida eterna. Se viver como são ensinados, serem perfeitos em obras, herdarão o reino dos céus. Então Jesus veio para salvar grande parte da humanidade. Ele não veio, ele disse que iria salvar a todos, mas uma grande parte ele, através dos seus conselhos, fazer que qualquer penetre no coração, no espírito de muitas criaturas se arrependendo dos pecados e vir para o caminho certo, o caminho da verdade. Aprender como ser um verdadeiro filho de Deus aqui na face da terra. Então, é esta a finalidade que Jesus veio a essa terra novamente pela segunda vez. Ele veio em verdade e em espírito para preparar a pessoa que já existiria, nascido, predestinada para ser o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Já havia nascido também quem seria o grande profeta de Deus, o menino Aldo, que deu exemplo em tudo de fidelidade. Por isso os dois, a Santa Vó Rosa, a nossa irmã Rosa, o Santo Irmão Aldo, o menino Aldo, já existia na terra. E Jesus veio com a sua mãe, a nossa Santa Mãe, Santíssima Mãe, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, duas rainhas poderosas, que está atuando em nosso meio, em espírito e verdade, e através do povo de Deus, com suas palavras, com o seu gesto, com o seu carinho de fidelidade, de santos neste dia, na face da terra, estão ajudando a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, salvar almas preciosas para Jesus. Porque estes dois santos de Deus usa a cada um de nós para servirmos de braços fortes, para anunciar ao mundo o caminho verdadeiro aonde está a salvação prometida
por Jesus. Estimados irmãos, vejamos quanto Jesus já enfrentou um sofrimento desde quando ele nasceu da Virgem Maria Santíssima. E São José e a Virgem Maria Santíssima enfrentou batalhas, mas confiaram no aviso do céu. Confiaram nas palavras do anjo Gabriel, pois ele veio enviado por Deus, nosso Pai, para anunciar as boas novas, o que iria acontecer e o que Deus precisaria dela por ser inteiramente santíssima. Santíssima entre todas as mulheres que habitava no seu corpo físico nessa terra. Então, o anjo veio falando com ela e ela prometeu: faça-se em mim, se cumpra as palavras do Senhor sobre a minha pessoa. E assim, irmãos, houve a oportunidade do Espírito Santo se manifestar e gerar aquela criança, seu filho primogênito, o primeiro, criado por obra do Espírito Santo do Pai, Jesus. E daí, ele, com poder absoluto, o Espírito Santo do Pai, fez que com que aquela criança, que já habitava no céu, na glória de Deus, se tornar um ser pequenino ali no corpo daquela virgem. E ela então passou a esperar o nascimento, a preparação do seu filho. E daí, prezados irmãos, começou a luta, porque os homens poderosos, os reis daquela época, quando Jesus nasceu, os quais fizeram de tudo para encontrar, saber onde estava aquele menino. E o anjo enviado por Deus foi guiando São José e Maria Santíssima. Saia desta província, vá para aquela, não volte por aquela província, mas passe por esse caminho. E daí, o menino foi crescendo e cresceu. E daí, prezados irmãos, a grande oportunidade de voltar novamente o grande poder de Deus sobre a face da terra. Porque Jesus deu prova. Jesus venceu a morte. E por isso, então, ele foi digno de subir aos céus de onde ele veio. E deixou livros, doutrina, registrada pelos apóstolos, dali do Novo Testamento para cá, deixou a base da doutrina. Jesus deixou a base
perfeita como um ser que seja obediente e chegue até os céus. Jesus prometeu o Consolador e o Santo Pastor, que se cumpriu nessas duas pessoas, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Aí está a base maravilhosa para que a Igreja Apostólica, que prega e ensina um verdadeiro evangelho do reino dos céus, ensinar o seu povo, os seus adeptos, como ser santo aqui na terra e não duvidar. Ser santos perfeito e um dia receber a sua herança que está lá no céu, esperando para que um dia seja distribuída para os vencedores. Vencedores do pecado e das tentações. Prezados irmãos, eu deixo essas palavras no coração dos irmãos, que sejam felizes neste Natal, Natal de Jesus. Sejam muito felizes em família, mas se consagre. Se estiver algo no seu coração que ainda impede toda a graça de Deus, de Jesus, neste Natal, e se aproxima o dia 25. Perdoe e creia que foram perdoados. Peça perdão, peça força espiritual a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Peça força e sejam mais felizes. Ouviremos o coral, o hino intitulado Brilhou a Estrela, Nasceu Jesus.
mãos e nos pés. Oh, dor de tanto sofrer, Jesus morreu. Jesus morreu. Mas Jesus morreu. Estimados irmãos, estamos chegando ao fim da nossa reunião. Agradeço a todo, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, agradeço o coral pela sua belíssima apresentação, os obreiros também. E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajude muito na sua jornada de fé. Assim que eu orar encerrando, os irmãos permaneçam um minutinho para que ouça um recado. Então, convido a se colocarem em pé. Iremos finalizar a nossa reunião dessa noite. Oramos. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos neste lugar, neste recinto consagrado pelo Teu glorioso poder, ó Pai, para os Teus filhos se reunir diante da Tua presença, diante da presença do Espírito Santo, para serem mais uma vez abençoados e buscar mais sabedoria dos céus para vencer neste caminho, vencer com as bênçãos dos céus, as bênçãos de Jesus. Também eu coloco a minha mão sobre os pedidos que está nessa caixa a ser destinada a ser colocada aos pedidos de oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, estes santos poderosos sabem o que os nossos irmãos escreveu, pedindo as bênçãos. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, três santos de grande poder misericordioso, com as mãos santíssimas e espirituais esteja direcionada a esta reunião e as demais, e a estes pedidos
que está nessa caixa, pedido de oração. Santa Vó Rosa, abençoa teus filhos. Logo irão se dirigir para as suas casas, nossos irmãos e irmãs de todas as idades. Santa Vó Rosa, leve, enviando o anjo dos céus para protegê-los pelas ruas, pelas praças, pelos caminhos, aonde irão passar. Livra dos maus feitores. E os nossos irmãos sejam vitoriosos com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E essas bênçãos e a unção do Divino Espírito Santo esteja com todos os nossos irmãos. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então irei transmitir.